Opa, pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. E vamos lá, continuar nosso tratamento de dados aqui, utilizando o Power BI, né? Linguagem M, que está por trás dele, né? E bora lá. Então, aqui a gente está com o nosso Power BI aberto, né? O mesmo da aula passada ainda. No finalzinho dela, a gente adicionou aqui informação atual, né? Que é a coluna condicional e volume de pessoas, para ajudar e enriquecer nossos dados e nossas análises. Observa que as etapas estão crescendo, né? Tudo aí, as etapas utilizando o M, né? Se a gente for lá em editor avançado, a gente vai ver que está bem maior que aquele LED Win, né? Tem vários passos aí que a gente fez. Então, você pode até, quando vai avançando, né? E dependendo do seu trabalho, você vai poder alterar aqui, né? As informações aqui para já tratar o dado aqui direto em linha de comando, né? Beleza? Então, o que que a gente vai fazer agora? São mais algumas dicas agora, né? Aqui tem um conceito chamado, vou fazer aqui nessa população por ano, né? Que é a nossa principal. Tem um conceito aqui de duplicar e de referência. A gente pode duplicar essa tabela, população por ano 2 aqui, vou colocar aqui duplo, para identificar que é duplicado. E tem um conceito também chamado, né? Você pode usar essa tabela aqui para fazer outras coisas, né? Então, às vezes é preciso você duplicar uma tabela ali para, por exemplo, trazer só os estados. Eu quero só tabela só de estado, por exemplo, né? E também a gente pode vir nela aqui, na população por ano, a gente pode fazer uma referência. Tem esse outro conceito. Eu vou colocar aqui como ref. É a mesma coisa, né? Ele traz a tabela toda aqui e aqui. É a mesma coisa em relação ao dado, mas ele é diferente no contexto, né? O que seria o duplicado? Ele duplica a tabela, tal como estava a outra, né? Então aqui, ó, ele duplicou a tabela, trouxe todas as etapas. Então ele pega a base original, monta todas as etapas para chegar nessa última, né? Então isso aqui ele é menos performático. Ele está montando e está passando cada etapa de novo, né? E já a referenciada, não. Tá vendo? Ó? Que ela pega só a fonte de dados aqui, ó, que é igual à população ano. Então é uma referência, essa daqui é uma referência dessa. Então tudo que alterar aqui, essa vai possa ser alterada também. Essa daqui, tudo que alterar aqui, essa aqui não vai ser alterada. Você vai ter que alterar aqui se você quiser alterar nessa outra também. Certo? Então fica esse conceito de duplicar a tabela e de referenciar. Né? Referenciar aqui ela é mais performática, né? Ela fica ligada com outra tabela, né? Então você, por exemplo, num DW, que às vezes você precisa, quando está montando um DW, né? Tem vezes que tem uma tabela com todos os campos, você, você replica essa tabela, né? Você referencia essa tabela e coloca só, cria dimensões com base nessas tabelas referenciadas. Então, cria uma dimensão de cliente, uma dimensão de produto, usando a tabela referenciada. Aí, na referenciada, você pode excluir as colunas, né, que você não vai usar, deixa só as que você vai usar. Então, é uma forma de você montar um DW, vamos dizer assim, né, aqui no Power BI. Como a gente fez lá, o nosso DW que a gente fez direto no banco, né? Normalmente eu faço direto no banco, para não fazer no Power BI, para não evitar uma carga desnecessária, né? Mas tem muita gente que usa através do Power BI. Beleza? Dada essa dica,
Então, essa daqui, por não ser tão performática, eu coloquei só para demonstrar. Eu vou apagar ela aqui para não deixar muito pesado o nosso modelo, mas vocês já sabem o que é isso. Vou excluir ela aqui. E essa que está referenciada, né? Eu vou renomear ela aqui. Vou colocar aqui como agrupamento estados. Por que eu estou renomeando ela para agrupamento estados? Porque a gente vai fazer um agrupamento aqui agora por região, né? No ano de 2019. Então, vou usar essa tabela aqui para agrupar por região no ano de 2019. Então, vamos começar pelo ano, né? Então, vamos filtrar aqui só o que é 2019. Então, eu venho aqui, ó, escolho só 2019, ok? Eu trouxe só dados de 2019. Sabe que aqui ele mudou só aqui ele não muda, né? Mas se aqui muda algum dado de 2019, aí não afeta aqui. Se aqui, por exemplo, em Roraima, mudou de 1.777.000 para 1.800.000, ele vai mudar aqui, né? Se mudar aqui na população por ano, ele vai mudar aqui, né? Para 1.800.000, por exemplo. Se mudar aqui, que aqui está referenciando. Então, todos os dados que ele tem aqui é com base nessa daqui. Beleza? Então, a gente pegou aqui 2019, agora a gente só vai agrupar por região. Como é que a gente faz para agrupar por região? A gente vem aqui, ó, tem um ícone aqui na página inicial, agrupar por, vamos agrupar por região. Vamos colocar o nome de uma coluna aqui, por exemplo, região. E vamos fazer uma operação aqui de soma pela coluna região. Ah, não, região não, população, né? Era população, cadê? É o valor, né? Valor. Então, vou criar uma coluna chamada região, e já tem, né? Então, vou colocar aqui a população. É melhor. Criar uma coluna chamada população, que tem aqui também, população, somando a quantidade de pessoas, né? Que é o campo valor. Beleza? Então, a gente está agrupando por região, né? Tem as regiões, ó. A gente vai agrupar por região e vai somar a quantidade de pessoas por cada região. Ok? Olha lá. Ele mostrou quanto é que tem de população em cada uma das regiões. Então, aqui eu tenho um montante, né? Aqui eu posso ter uma análise que eu quero saber quanto é de população que tem em cada uma das regiões. Então, agrupar ele serve para isso, né? Ele vai agrupando dados para você fazer algum tipo de análise, né? Então, quando a gente tem essa tabela aqui, que são dados agrupados de região e população. Beleza? Então, a gente está agrupando e utilizando a tabela aqui, né? Uma referência da população. Então, atualizou o dado aqui, esses dados aqui vão ser atualizados. Beleza? Então, ficou mais esse conceito aí do agrupar dados, né? E por último, pessoal, aqui, dando um último checkzinho aqui no que eu ia querer mostrar para vocês em relação à transformação de dados, é como você pode mudar o caminho da fonte de dados, né? Então, lá no comecinho, a gente importou algumas planilhas, né? E está aqui nessa pasta. Tratamento de dados dentro de comunidade, tratamento de dados. Eu vou renomear
essa pasta para tratamento de dados 1. Deixar que está sendo utilizado em algum lugar aí, né? Fechar, tem um monte de coisa aqui. Já que nenhum deles está. Idade, tratamento de dados. Aqui não é aqui, né? Está sendo usado por outro programa, provavelmente pelo Power BI, né? Tem nada. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que é o Power BI que está segurando esse arquivo. Eu vou salvar aqui. Vou fechar isso daqui. Vou fechar o Power BI aqui. Vou renomear a pasta. Vamos ver se ele vai deixar. Vou colocar no tratamento de dados 1. Tem outra coisa segurando arquivo ou pasta. O que é que está segurando aqui? Ver se eu consigo. Tratamento de dados população. Não sei o que está segurando esse arquivo aqui. Eu queria renomear aqui, simulando uma alteração de caminho, né? Que às vezes os arquivos estão num lugar, depois você muda para outro e o Power BI começa a dar erro, né? Realmente eu não sei o que está segurando aqui esses arquivos. Mas eu vou ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Beleza, pessoal. Encontrei aqui. Que, na verdade, eu tinha um outro Power BI aqui aberto. Tranquilo? Então, vou colocar aqui, ó. Tratamento de dados 1, por exemplo. Eu mudei aqui o caminho, né? Não é o mesmo caminho. Só simulando essa alteração. E como é que vai ficar lá no Power BI? E aí, o Power BI. Da população, ele não encontrou. Ele não encontrou o caminho, né? Porque agora ele está em outro caminho. Ele está lá dentro do C. Eu já começo aqui pelo caminho mesmo do arquivo. C, porque eu salvei no mesmo lugar do arquivo, né? Vou abrir aqui o PBX. Se eu vou aqui em transformar dados, olha, ele não encontra o caminho, né? A gente tinha importado os XLS, né? Dentro desse caminho. C, comunidade, tratamento de dados, né? E agora está em tratamento de dados 1.
Aqui você pode mudar de duas formas, né? Você pode mudar lá através do editor avançado. Pode vir aqui, esse caso aqui, o estado e regiões, né? Tá vendo aqui, ó? Tratamento de dados. Pode colocar aqui, ó. Tratamento de dados. Hum, Oi. Aí aqui ele já volta a funcionar. Mas as outras aqui ainda não, né? A gente mudou só essa. Aqui a gente pode vir aqui também em configurações de fonte de dados e mudar, alterar aqui, né? Alterar a fonte. Essa aqui já tinha mudado. Alterar a fonte. Aqui a gente coloca aqui um. Aqui eu estou alterando na mão porque é simples, né? Só adicionamos um aqui do lado. Mas se mudou totalmente de caminho, você pode vir aqui procurar e procurar o caminho que está o arquivo, né? Ok. E vou mudar esse outro aqui também. Alterar a fonte. Passou 2019. Vou colocar aqui um. Ok. Mando fechar. E aí volta tudo a funcionar. O relatório voltou a funcionar. Beleza? A gente pode vir aqui, fechar e aplicar. A gente mudou o caminho aí, né? Se a gente vir agora aqui, qualquer um deles vai estar lá no editor avançado também. Um aqui na população. Tratamento de dados 1. Fechar e aplicar. A gente fez todo o nosso tratamento de dados aí. Então fica essas dicas aí de como tratar dados, né? A gente passou por várias etapas aqui, né? De como tratar dados e usando vários recursos. Beleza? E a partir daqui é como a gente já fez anteriormente, né? A gente pode usar esses dados aí para fazer os relatórios, né? Por exemplo, aqui. E vai usando a criatividade para montar as suas análises, seus gráficos, né? População por ano, vou colocar aqui por região, né? Por região e por ano, por exemplo. E aí é a criatividade aí que vai gerando essas informações, né? Beleza? Salvar aqui. E era isso, pessoal. Até mais. Espero que tenha gostado desse módulo aí de transformação de dados. E até a próxima aí. Valeu!